Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do malvadão Mengão, pessoal, que tá a todo vapor no mercado da bola. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 7/1, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo, com o malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações. Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte chegando com muita notícia ao vivo pra você. E a gente começa com o Fluminense, que quer o Hulk. E olha só o que ele andou postando. Disse que não pediu para rescindir com o Atlético Mineiro, que recebeu proposta de um outro clube e gostou, mas que vai cumprir o contrato com o Galo até o fim desse ano. Ana Flávia... O Flamengo é o primeiro carioca a jogar no Campeonato Estadual, estreia domingo contra a Portuguesa, ao vivaço na tela da Globo. O jogo é da 5ª rodada, mas foi antecipado porque o calendário do Flamengo está super apertado. Juliano Lima chega mais, conta pra gente como é que vem esse Flamengo, meu amigo, boa tarde. Oi, Kelly, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesta sexta-feira, o zagueiro Vitão será apresentado oficialmente como reforço do Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Jogo antecipado da 5ª rodada do Campeonato Carioca por conta da decisão da Supercopa. O time será representado pela equipe Sub-20 e comandado pelo técnico do Sub-20, o Bruno Pivetti, que tem uma ótima campanha. No ano passado foram 24 jogos, 15 vitórias, 48 gols marcados. Esse time foi campeão da Libertadores Sub-20 e do Mundial de Clubes da categoria. Jogadores que podem fazer parte do elenco aí, chamar a atenção do técnico Felipe Luiz, por exemplo. Tem o goleiro Léo Nanete, que vai estrear entre profissionais, uma promessa do Flamengo. Tem o Iago João Vitor, zagueiros que fizeram parte do elenco profissional do ano passado e querem mais oportunidades. Tem o lateral direito Daniel Salles, que estreou entre os profissionais na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Mirassol. E tem o meia Guilherme, que fez 2 gols naquele empate em 3-3 com o Mirassol e um deles um golaço. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue a preparação e só deve estrear no dia 21, no primeiro clássico do ano contra o Vasco. Até lá, o time Sub-20 vai dar conta do recado, Kelly. Valeu, Juliano! E ó, a substituição já aqui no campinho do GE, do Flamengo. A gente fala agora do Vasco. O time fez festa, né, no dia da conquista no ano passado, mas teve invasão de torcida. Jogadores receberam a taça só ontem, já tá lá no museu da Associação Atlética Ponte Preta. A gente fala agora de Flamengo. Vamos lá, ó, pro lado de fora do Ninho do Urubu, onde tá posicionado o Juliano Lima, que já aparece em destaque aqui no telão. Quero saber, meu velho, sobre mercado de transferência, substituto, né, do Pedro para camisa 9, substituto para um goleiro também que faça sombra pro Rossi. Mas e o Vitão, hein, meu amigo? Já foi anunciado, quero saber quando que o homem chega por aí. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Tô do lado de dentro aqui do CT Ninho do Urubu. Opa! Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Taon. Pois é, nesta sexta-feira, o Vitão vai ser apresentado oficialmente aqui no CT Ninho do Urubu como o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2026 e vem focado. Ele vem para disputar a vaga aí do time titular com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira. Inclusive, ele tá tão focado, Vini, que agora ele até postou recentemente nas redes sociais dele, treinando nas férias, passando férias no Paraná, treinando a parte física, fazendo academia, musculação na academia, enfim, treinando a parte física para chegar realmente focado e pronto para disputar essa vaga aí. Isso é uma opção para o Felipe Luiz, pensando na defesa do Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo está de olho também num goleiro. Gabriel Brazão do Santos é um nome que o Flamengo está de olho, mas está difícil a situação porque ele tem espaço do Santos, seria uma opção para ser o reserva do Rossi, mas é um nome que o Flamengo está de olho para ser o goleiro reserva para a temporada 2026. O Flamengo está buscando, como você disse, um goleiro, um meio-campo ali para revezar com a Arrascaeta, né, um meia mais ofensivo, e um atacante ali para disputar a vaga com o Pedro, sendo um centroavante, um nome de referência para esse ataque.
Time estreia do Campeonato Carioca no próximo domingo contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O time vai entrar em campo com a equipe sub-20. Será comandado pelo técnico do sub-20, o Bruno Pivetti, que tem um ótimo aproveitamento. No ano passado, foram 24 jogos, 15 vitórias, 48 gols marcados. Aproveitamento que passa de 68%. E jogadores que buscam espaço, com o Felipe Luiz pensando na temporada 2026. Por exemplo, tem o Léo Nanete, goleiro, que vai fazer a estreia dele entre os profissionais, é uma promessa do Flamengo. Também tem o Iago e também o Iago e o Daniel Salles. O Iago é zagueiro, foi também um dos jogadores que fizeram parte do elenco profissional ali, entre da base, que fez parte ali, incorporou com a equipe no profissional. O Daniel Salles é um lateral direito, também é uma promessa do Flamengo. Inclusive, ele fez a estreia dele do profissional contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, do empate em 3-3 fora de casa. Então, o Daniel Salles também é uma ótima opção aí pro Felipe Luiz. E também tem jogadores que podem fazer a diferença, como o Guilherme, meio-campo, que fez 2 gols nesse empate em 3-3, um deles um golaço. Então, o Guilherme também é um jogador para ficar de olho. O elenco principal se reapresenta no próximo dia 12, na próxima segunda-feira, segue treinando e só deve estrear no Campeonato Carioca no dia 21 contra o Vasco, primeiro clássico do ano. Até lá, nas 3 primeiras partidas do Campeonato Carioca, o time sub-20 vai dar conta do recado. Vini, volto com você. Um abraço. Valeu. Juliano Lima, do lado de dentro, hein? Do Ninho do Urubu, belíssimo centro de treinamentos do Flamengo. Bom trabalho para você, meu amigo, para toda a nossa equipe no Rio de Janeiro. Agora a gente vai para Recife, para falar do Remo. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, Mengão que tá todo vapor no mercado da bola, ainda não chegou ninguém, mas o Flamengo está mirando os melhores nomes do mercado. Pessoal, tem Caio Jorge, tem Bidão e Yuri Alberto. Pessoal, o Malvadão aí quer montar, né? Já tem um time, uma seleção, quer ter um time muito mais forte ainda para 2026. Torcedor flamenguista já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. O zagueiro Pablo não é mais do Flamengo. O contrato chegou ao fim e ele foi anunciado pelo São Bernardo. Então, torcedor rubro-negro, aquela brechinha na folha salarial será vista pela diretoria do Flamengo, porque o Pablo, ele tinha um alto custo mensal, um jogador que chegou ao Flamengo com status de titular. Na ocasião, Fabrício Bruno chegou com status para ser reserva dele, e a gente viu acontecer aquilo que eu particularmente não imaginava. O Fabrício Bruno comeu a bola e o Pablo não jogou absolutamente nada mesmo. Então, o Flamengo agora vai ter esse alívio salarial com a saída do Pablo. E por falar em zagueiro, o zagueiro Vitão, novo reforço do Flamengo, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, tá? Dia 8 de janeiro. Ele foi comunicado já pela diretoria do Flamengo para chegar nesse dia à cidade maravilhosa, já recebeu as passagens. Não tendo nenhuma mudança, nenhuma alteração nesses voos, ele chega para se apresentar e iniciar sua trajetória no Flamengo. Lembrando que durante as férias ele fez um bate-volta aqui no Rio de Janeiro, fez os exames médicos, foi aprovado já, deixou tudo adiantado e agora ele começa a treinar normalmente com os demais companheiros. A reapresentação dos demais jogadores será no dia 12, mas ele tem atividades previstas no Ninho do Urubu já no dia 9, tá bom? E por falar em dia 9, será a mesma data que o José Boto tem chegada prevista ao Rio de Janeiro. A mesma situação. Se nada mudar ali na situação dos voos dele, tendo alguma alteração, o desembarque dele será no dia 9. Vene, ele está em Portugal até hoje, não está trabalhando. É óbvio que ele está trabalhando. Então, tanto é que fez a renovação de contrato do Felipe Luiz lá em Portugal, contratou o Vitão também lá de Portugal, e há quem diga que ele vai aos jogos lá em Portugal para analisar jogadores. Eu, particularmente, acho que não é para isso, né? Achar também, é através de informação no Flamengo. Falo, Vene, o Boto ele não precisa ir a nenhum jogo para observar nenhum jogador. Ele, junto com o Felipe Luiz, eles vão por questão de relacionamento e também porque esses caras são viciados em futebol, tanto é que eles estão assistindo tudo até segunda divisão do Campeonato Português. Eu vou ser muito sincero, não vejo nenhum problema nisso. Os caras gostam de assistir futebol, estão lá. Qual o problema?
não necessariamente foram observar um jogador. E eu espero que não estejam mesmo observando um jogador da segunda divisão do Campeonato Português. Hoje o sarrafo do Flamengo está aqui, ó, muito alto. E por falar nisso, para manter o sarrafo alto, a diretoria do Flamengo não foi só no discurso não, tá? Recentemente a gente viu uma apresentação do presidente BAP aos conselheiros do Flamengo. Essa apresentação foi transmitida ao vivo pela Flamengo TV e durante essa apresentação, uma parte das finanças, o BAP avisou aos conselheiros. A boa notícia para 2026 diferentemente do que aconteceu em 2025, nós não vamos precisar vender jogadores, ter receita com venda de jogadores para reforçar o elenco. Lembrando que em 2025, essa receita em venda de jogadores foi recorde da história do clube. O Flamengo vendeu muitos jogadores. Vamos lá, Gerson, Wesley, todos com cifras bem altas. Nessa temporada, a promessa é manter o elenco e ser agressivo no mercado. E não foi só na teoria, na prática está sendo assim. Qual clube brasileiro teria condições de chegar no Cruzeiro e oferecer 24 milhões de euros, mais um jogador que é o Everton Cebolinha, extremamente valorizado, na visão da diretoria, 8 milhões de euros, totalizando 32 milhões de euros. Só o Flamengo. O Flamengo está sendo agressivo. Qual clube poderia chegar e tirar o Vitão de dentro do Cruzeiro? Porque o Vitão estava contratado pelo Cruzeiro. O Flamengo foi lá e deu um chapéu no Cruzeiro e levou. E, na prática, também tem o discurso de não vender jogadores importantes. Por quê? O Flamengo recebeu ligação de 2 clubes interessados em Léo Pereira. Cruz Azul, do México, e o West Ham, da Inglaterra. Esses 2 times estavam extremamente interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para tentar a contratação de Léo Pereira. E a resposta do Flamengo foi: esquece, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender jogador considerado titular, jogador importante pelo técnico Felipe Luiz. Se a tua empresa ainda usa o WhatsApp Web... Eu disse para vocês, porque eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, essa pessoa, eu falei, cara, brinquei, preciso de notícia e tal. Essa pessoa falou, beleza, você está precisando de notícia? Eu vou te contextualizar sobre uma situação. Sabe o discurso do BAP? Na prática, a gente está fazendo isso. E me deu esse exemplo do Léo Pereira. Cruz Azul do México, o West Ham interessado no jogador. E olha, se chega forte, eu não sei se o jogador toparia ou não sei mesmo. O jogador não vai para a seleção brasileira, o que é lamentável, né? Porque o Carlo Ancelotti, ele deveria ao menos convocar o Léo Pereira para observar o jogador, porque o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola. Além disso, fisicamente, chamou atenção. Não se machuca, recuperação rápida, pouco desfalcou o Flamengo por conta de suspensão. Pelo contrário, Felipe Luiz forçou ao máximo o Léo Pereira e o Léo Pereira deu conta. Então, resumo da ópera, o Flamengo vai manter os seus principais jogadores e vai ser agressivo no mercado. Vai ter gente se espantando, vai ter gente sugerindo que um titular saia, que é o caso do Pedro, já estou vendo pessoas falando isso. Como é que vai ficar o Pedro, o Flamengo, investindo para contratar um centroavante? Olha só, se um jogador ele não tem capacidade de brigar pela titularidade, não se garante, ou quer vaga cativa, que peça para sair. O Léo Pereira eu tenho certeza que se garante. E se ele continuar jogando o que ele jogou em 2025, titular absoluto. Então, o Flamengo avisa Cruz Azul e West Ham, não tem negociação no Léo Pereira. E nem adianta jogador falar que quer, que isso, aquilo, é multa rescisória, tal como foi com Gerson. E para finalizar nosso vídeo, a notícia do dia aí, Flamengo interessado em Breno Bidon. Gente, perguntei para essa mesma pessoa do Flamengo, falou, ele não tem nada, inclusive falou até um palavrão. Se eu ficar desmentindo essas M's, eu não trabalho mais. Então, assim, pelo que me relataram, inclusive entrei em contato com o Vessone, que é jornalista que é lá do site Meu Timão. Um abraço para o Vessone, faz um grande trabalho na cobertura do Corinthians. E ele também me disse, aqui no Corinthians estão negando, não chegou nada para o Corinthians. Então, até o momento, não tem nada. Outra informação que surgiu aí.
É isso aí, torcida do Mengão, e bora para as últimas notícias e informações. Pessoal, quantos jogadores o Flamengo ainda planeja contratar nesta janela? O clube fechou com o zagueiro Vitão e busca reforços pontuais para fortalecer o elenco. O Flamengo tem dinheiro para investir pesado na janela, mas isso não significa que o clube vai fazer muitas contratações. O foco é em reforços pontuais e, por enquanto, a diretoria mapeia o mercado brasileiro sem pressa, entendendo ter um elenco formado para a temporada. O clube tem como premissa manter seus principais jogadores e suportar a investida de outras equipes aceitando negociar só por propostas irrecusáveis. Até o momento afastou todas as sondagens que chegaram por atletas considerados titulares. O plano é fortalecer o elenco, não enfraquecer. Neste sentido, o Flamengo está abrindo espaço com a negociação de jogadores que estão fora dos planos, como foram o caso de Vinha e Juninho, e pode acontecer ainda com o Alan e Michael. No momento, a diretoria trabalha com a possibilidade de contratar mais 2 ou 3 jogadores. O primeiro reforço de 2026 foi o zagueiro Vitão, comprado do Inter. O Flamengo ainda quer reforços para o gol e para o ataque. Gabriel Brazão é outro alvo, mas o Santos faz jogo duro para negociar o goleiro, que também avalia disputa com o Rossi pela titularidade. Para o ataque, o Flamengo tentou a contratação de Caio Jorge, mas o Cruzeiro recusou todas as propostas. Os nomes reforçam a estratégia rubro-negra no mercado. A busca por jogadores que atuam no futebol brasileiro, o Fla identificou os destaques da temporada de 2025 nas posições que considera como prioridade reforçar e foi atrás dos principais jogadores. Com as dificuldades das negociações, o clube estende o olhar para fora do Brasil. O brasileiro Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, é um dos nomes avaliados internamente. Outro setor que pode ganhar atenção é o meio-campo. Alan despertou o interesse do São Paulo, mas a negociação não caminhou por enquanto. Caso vá para a frente, o Fla já observa alternativas, podendo investir em um jogador mais ofensivo e não necessariamente em um volante, já que a posição foi bem cercada na segunda janela de 2025. É isso aí, torcedor flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!